Você sabe a diferença entre reprodução assexuada e sexuada? Fala galera, essa é a terceira dica do Med Mais O2. Hoje a gente vai diferenciar a reprodução sexuada de assexuada. É muito importante que você saiba diferenciar essas duas formas de reprodução, ok? Repara, no quadro a gente vê o seguinte: a reprodução sexuada é aquela em que há participação de gametas. Não é bacana você dizer que há troca de gametas. A maioria dos alunos diz isso, mas não é toda a forma de reprodução sexuada em que a gente vê os indivíduos trocando gametas. Na verdade, isso é quase que exceção, é a minoria dos casos, ok? Além disso, nessa forma de reprodução, existe muita variabilidade genética. Por que isso? Porque o encontro dos gametas é ao acaso. Cada um tem uma coleção única de cromossomos e, portanto, de genes. Além disso, esses caras foram originados através da meiose. A meiose é um processo de divisão celular que gera células muito diferentes. Isso porque nela acontece a disposição aleatória dos cromossomos, decorrente da segregação independente. Além disso, a gente consegue ver a permutação ou crossing, que aumenta ainda mais a formação de gametas diferentes. Temos que somar aí a mutação, ok? Então o zigoto normalmente é um ser único, com uma coleção muito específica de moléculas de DNA, perfeito? Além disso, ela gasta mais energia do que a reprodução assexuada, porque os indivíduos têm que se encontrar, têm que fazer a corte, estabelecem o ato sexual, e isso demanda muita energia. A própria produção de gametas depende de energia, porque a maioria dos gametas são desperdiçados durante o processo, na eliminação, ok? Normalmente, o macho, ele introduz na fêmea, se for uma fecundação interna, esses gametas. E se for no ambiente aquático, ele joga ali na água mesmo. Em ambos os casos, há desperdício de gametas. Alguns são perdidos ao longo do processo, ok? E ela é mais lenta, porque normalmente nós vemos o encontro dessas células e depois tem o desenvolvimento do zigoto, ok? E aí falamos de gestação, por exemplo. Aqui não há participação de gametas, há pouca variabilidade genética. Note que eu não falei nenhuma, eu falei pouca, porque nós temos que colocar aqui a ideia de mutação e a menor gasto de energia, além dela ser mais rápida. Repara aqui em cima, tem uma planária. Essa planária está passando da situação 1 para a situação 2 pelo processo de laceração, seguindo a regeneração. Esses dois indivíduos são muito semelhantes, mas eles podem ter sofrido mutações diferentes. O que acontece então? Nós temos pouca variabilidade genética, como eu falei. É muito importante que você saiba definir ambos os processos, ok? Espero ter te ajudado e a gente se vê numa próxima dica. Valeu, galera!